Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o nosso risquinho, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos pintar esse bichinho. Vamos lá? Vou começar a nossa pintura por essa perninha aí de trás e vou encher ela quase toda de ocre e ouro. Olha só o pedacinho dela aí em cima que deixei sem tinta. Vou terminar esse pedacinho com caramelo. Pode emendar isso aí direitinho e já deixar assim, formando uma sombra aí atrás. Tô fazendo uso do pincel número 8, cortado, lixado. E agora, gente, eu vou começar logo sombreando essa perninha para deixar ela pronta para poder ir para outra parte do nosso bichinho. Continuo passando o tom caramelo nessa região aí de baixo e encostando nessa outra perninha do outro bichinho. A parte que encosta no chão, também vou deixar uma sombra mais marcada. Esse contorno de fora, também vou fazer ele, mas depois você pode estar reforçando em alguns cantinhos um contorno com sépia, um contorno fininho mesmo. Desde que ele fique uma coisinha mais discreta, não deixe um contorno muito marcado, muito de desenho infantil não, embora sendo um desenho infantil. Olha só, tô passando aí o caramelo no ocre ouro, ele não fica assim tão escuro, ficam duas cores até bem suave. Precisando de um pouco mais de sombra, a gente usa o cerâmica. Agora, eu tô colocando aí um pouquinho de amarelo bebê, para dar uma luminosidade, principalmente para essa região aí mais de fora, mais aberta. A parte de cima, eu vou deixar ela mais escurinha mesmo. Veja que eu coloquei o amarelo bebê numa região mais central e eu não levei ele para as laterais. Ficou mais centralizada essa luz. Para aquela sombra mais profunda que falei, eu vou colocar aí o toquezinho de cerâmica, nessa parte onde a perninha encosta no corpinho. Ou seja, de onde a perninha tá saindo do corpinho. E nesse cantinho aí embaixo, olha só o lugar aí embaixo onde eu estou colocando um toquezinho de cerâmica. Nesse cantinho que já estava um pouco mais escurinho. A região mais aberta e mais clara não precisa colocar. O cerâmica que você pegar precisa ser bem pouquinho. Acaso se puxar demais, se colocar demais, pegue um pouquinho mais do ocre ouro e procure apagar. Esse pezinho aí de trás, eu tô enchendo ele todo já com o caramelo, vou deixar ele mais escurinho. Nessa parte aí, olha, de trás do pezinho, eu tô distribuindo uma porção de ocre ouro, mas eu não vou levar esse ocre ouro pra frente. A parte da frente eu vou deixar bem mais escurinha mesmo. Observe o ponto que eu tô deixando de luminosidade. E a luminosidade para esse pezinho que é um tanto mais escurinho, tá numa região de menos luminosidade, será com o ocre ouro. Vou pegar um pouquinho do cerâmica e vou começar a colocar uma sombra ainda mais forte para essa região do lado esquerdo do pezinho, a parte da frente e então a parte que encosta no corpinho. Você vai colocando bem pouquinha cerâmica. Se quiser pegar só de um lado do pincel, tudo bem. Mas, de preferência, pegue na quina do pincel, porque aí você tem um controle maior na hora de distribuir essa tinta. Fora essa sombra com cerâmica, a gente ainda vai usar um pouquinho de sépia, para deixar mais escurinho ainda. Eu estou colocando um pouco de luminosidade nessas dobrinhas, nessas ruguinhas, com o ocre ouro. Lembra a luminosidade que eu ia colocar para esse pezinho, que está numa região de menos luz, será com o ocre ouro. Eu não vou usar para esse o amarelo bebê. Para as unhas do animal, eu vou encher de branco. Todas elas eu vou fazer assim. Vou encher de branco. Essa daí, eu vou manchar com um pouquinho do caramelo. E vou manchar só essa aí da frente, essa maior.
Para essa região de trás, eu vou pegar um pouco de cinza chumbo e vou fazer as sombras, as separações de uma unha e outra. E pegue também bem pouquinha tinta. Não precisa você levar muito cinza chumbo. Ele também é uma cor mais escurinha, um pouquinho dele já vai ser o bastante. Terminada essa parte aí, eu vou colocar um pouquinho de luminosidade na parte de cima, na separação. Nessa hora, você melhora o contorno, você dá um pouco mais de luz para essa parte mais de cima da unha. Quase nada. Agora, vamos fazer essa boca do animal. Vou começar enchendo a língua com o caramelo. Olha só. Vou manchar esse caramelo com vermelho Scarlet. Vou só manchar. Eu não enchi logo com vermelho, porque eu quero que não fique tão vermelho, o vermelho assim tão puro, aparecendo tão forte. Por essa razão, eu coloquei primeiro o caramelo. Veja como aparece forte o vermelho quando a gente coloca ele puro. Eu não quero esse tom para a boca do bichinho. Vou pegar o cerâmica e vou sair manchando o vermelho agora. A língua nós enchemos com caramelo e manchamos com vermelho. A parte de dentro da boca nós enchemos com vermelho e estamos manchando com cerâmica. Para esses detalhes pequenos, eu vou pegando um pincel número 2 e vou sempre tendo cuidado de não sair borrando. Essa parte aí dentro, eu vou começar a colocar o preto. Ela vai ficar bem mais escura, preciso de bastante profundidade para essa região. Olha só, vou espalhando o preto, deixando mais escuro o lado esquerdo e suavizando conforme eu vou para o lado direito. Essa região de fora, vamos dizer, da bochecha, saindo da garganta, não é? Aquela parte lá de trás seria a garganta dele. Essa região da bochecha, eu vou passando menos preto. Vou deixando o tom mais suave. Primeiro eu passei o vermelho Scarlet, depois eu manchei com cerâmica, quebrando a tonalidade, quebrando um pouco a tonalidade do vermelho. E agora eu estou dando as profundidades, as sombras mais escurinhas, mais profundas, com esse preto. Procure deixando a parte de cima mais escura e conforme vai descendo, para encostar na língua, vai deixando mais clarinho. Essa parte aí embaixo, o preto precisa ficar mais escuro, dá uma profundidade para essa região embaixo da língua. Aí em cima eu também vou continuar com o preto, bem suave, não precisa de muito preto em cima dessa língua. E esse contorno eu também vou passar o preto, subindo, puxando para o lado esquerdo. Com o branco, eu vou colocar uma luminosidade aí, uma boa luminosidade por sinal. Mas essa luz, ela vai cair apenas na língua. Nenhuma outra parte aí de dentro da boca dele vai precisar de branco. Essa região aí do lado direito, pode deixar até uns excessozinhos, como uns brilhinhos. Ou seja, a língua dele tem umidade. Olha só, vou colocando com batidinhas, mesmo assim eu vou emendando um pouco essa tinta. Essa parte aí de fora eu vou encher toda com o amarelo bebê. Vou passar um pouquinho aí em cima do caramelo. Só um toquezinho. Você não precisa mudar muito essa tonalidade aí, não. É uma região mais clarinha mesmo. Esse outro lado também vou colocar. É uma sombra. E vou marcar um pouquinho essa região aí embaixo.
Veja que eu tô levando bem pouquinha tinta e estou puxando bastante ela. Tô estendendo bastante em cima desse amarelo bebê. A parte de baixo, vou deixar um pouquinho assim mais escurinha, um contorno basicamente, e vou perdendo essa tinta para o lado direito. Pincelzinho pequeno, para você fazer esses detalhes, você precisa de pincel número 4 abaixo. Agora eu estou fazendo uso do sépia, vou fazer um contorno mesmo, mas eu vou fazer aquele contorno que se perde um pouquinho para cima desse amarelo. Você não precisa deixar aquele contorno muito certinho. Olha só, eu vou colocando e vou apagando um pouco o lado de dentro, puxando ele para cima do amarelo. Esse tipo de contorno, que eu deixo ele como uma sombra, eu passo lado a lado. Os outros contornos, mais fininhos, eu gosto às vezes de deixar ele um tanto partido, embora sendo um desenho infantil. E esse desenho levará bastante contorno. Essa parte aí eu também vou passar uma sujeirinha do pincel, mas cuidado com o sépia, não leve muito para cima dessas regiões, para que não fique muito forte. É só uma sujeirinha mesmo. Com o próprio amarelo bebê, eu vou colocando luminosidade, melhorando esse contorno aí em cima e deixando a região que já estava mais clara com mais luminosidade. Agora, eu vou começar a pintar as pálpebras do lado esquerdo. Olha só, vou encher tudo com caramelo, um toquezinho do amarelo bebê, na parte mais afora, mais alta. Cuidado com a quantidade do amarelo bebê, não precisa muito. E vou passar também um pouquinho de sépia. Esse sépia eu vou fazer aquele contorninho que fica também como uma sombra, se espalhando para um lado. Tinta nessa hora só de um lado do pincel e bem pouquinha tinta. Esses cantinhos assim, mais profundos, eu puxo o sépia para todos os lados, bem curtinho, mas deixo ele bem mais escurinho. Essa parte aí, eu vou começar a encher ela com o amarelo bebê. Meu amarelo bebê tá um tom parecendo assim mais forte, mas é o amarelo bebê, gente, que eu tô usando. Não coloque aí o amarelo canário ou limão, porque vai ficar muito forte. Coloque o amarelo bebê mesmo. Coloquei ele e estou emendando as laterais com o caramelo, desde que o amarelo apareça bem no centro. Procure fazer logo as emendas. Coloquei mais um pouquinho do amarelo bebê para me ajudar a emendar melhor essas laterais. E vou fazer isso nesses 3 espaços que tem esses risquinhos. Veja só, eu coloco o amarelo bebê, esfumaço as laterais para facilitar as emendas da outra tinta. Agora, quando eu venho com outra tinta, emendo tendo cuidado de não sumir com esse amarelo. Veja que eu vou suavizando, puxando ele curtinho para cima do amarelo, de forma que ele vá ficando um alaranjado, que vá se perdendo aí em cima, sem chegar até o centro do amarelo bebê. Depois de você emendar bem, aí você pode se preocupar em terminar o restante do seu desenho. Veja que na parte de cima, do lado esquerdo, também coloquei outro, mas eu coloquei ele já um tanto mais escurinho, não coloquei ele tão suave quanto esses de frente.
Tô aumentando a luminosidade do meu desenho com o amarelo bebê, emendando bem essa tinta por aí. Você não precisa deixar manchas muito marcadas. Esse daí é um pincel número 8. E esse restante que eu deixei aí em volta, sem pintar, eu vou terminar de encher ele com o amarelo também, o amarelo bebê. Pega um pincel pequenininho para você não borrar. Vou colocando ali e vou emendando bem curtinho a esse caramelo que já está pintado aí dentro. Eu não faço uma separação deixando bem marcada, não. Eu emendo um pouquinho. Pegue tinta só de um lado do pincel, cuidado para não sair borrando. Esses risquinhos que tem aí, eu vou marcar eles com o caramelo mesmo. Depois eu vou passar sépia aí, como um contorno. Isso eu vou fazer para todos eles. Olha só, passando o caramelo, deixando como se fossem umas rugas. Observe que o de cima, do lado esquerdo, ele é bem mais discreto, mas a gente vai colocar também. Feito isso, agora nós vamos aos contornos. Nós vamos contornar tudo isso. Alguns lugares você pode deixar o contorno bem certinho, dessa forma assim. Outros lugares, olha só, apaguei um pouquinho a parte de dentro. Outros lugares a gente vai pegar e vai puxar bem o contorno, deixando uma sombra. Eu venho com o pincel arrumando o contorninho. Pincel número 0 chato, aliás, número 2 chato. E com o número 0 redondo, eu vou fazendo o meu contorno. Esse daí, olha, já vou fazer aquele contorno que eu vou puxar, vou espalhar o sépia deixando uma sombra. Viu a diferença? Um contorno mais certinho e um contorno que é uma sombra. Por sinal, esse daí eu puxei bastante. Tô colocando um pouquinho mais do amarelo. E vou seguir colocando o meu sépia, mas ele vai ser colocado com o pincel número 0 para ficar mais espalhadinho para esse lado. Olha só como ficou. Esse contorninho daí de dentro, não puxa ele demais. Deixa ele assim mais fininho, igual daquele outro lado. Aquele contorninho que é mais usado em desenho infantil. Veja a diferença do contorno com o pincel número 0 e aquele ali de cima, que foi feito com o pincel número 2 chato. Ou seja, pegando tinta só de um lado do pincel e deixando assim, mais esfumaçado aquele contorninho, mas que uma sombra. E dessa forma, eu vou sair contornando todo o meu desenho. Aí, eu tô colocando uma sombra mesmo, nessa separação. Esse cantinho eu vou colocar também um pouquinho de sépia, fazendo uma sombra, e vou colocar também um pouquinho de cerâmica. Eu quero aprofundar mais. Eu tô puxando um pouquinho de cerâmica aí. O cerâmica que vai ser usado para toda essa região será bem pouquinho, e mais para essa separação. Agora, nós vamos começar a pintura dessa carinha dele.
E para a cara dele eu vou encher com o ocre ouro. Vamos encher tudo isso com o ocre ouro. Agora a gente vai pegar o caramelo, que é uma sombra, dá uma sombra suave em cima desse ocre ouro, e vou começar a marcar alguns pontos, colocando a nossa primeira sombra. Essa nossa primeira sombra, podemos brincar um pouquinho com ela, puxar mais longa. Observe os pontos onde eu vou distribuindo esse caramelo. E depois a gente vai trabalhar bastante isso aí. Vamos colocar luminosidade, sombra com cerâmica, com o sépia, enfim. Pegue tinta só na quininha do pincel ou de um lado do pincel, na hora de você ir fazendo essas marquinhas. Procure não sair ultrapassando o limite da sua sombra. E também será uma questão de observação. Os lugares onde você vai colocar esse tom, deixando mais escurinho, levemente mais escurinho. A sombra que conseguimos com o caramelo em cima do ocre ouro é bem suave, mas dá pra gente ver bem. Todo esse espaço aí vai escurecer um pouquinho, veja que é uma sombra longa, mas a gente já tá conseguindo separação, uma separação suave. Vou aprofundar alguns lugares, mas não muitos com o cerâmica, porque a gente já pode observar que o caramelo já dá os detalhes pra gente, já vai dando detalhes. As profundidades da narina dele e essas rugas aí na parte de cima do nariz. Feito isso, agora eu vou passar um pouco do amarelo bebê. Eu vou colocar logo a luminosidade. Coloquei nossa primeira sombra, agora eu vou colocar a luminosidade. E vamos fazendo com essa luz aparecer os risquinhos, todos aqueles risquinhos que tínhamos do nosso desenho, eles começam a aparecer melhor. Observe que esse detalhe que tem no tecido, esse quadriculado, esses riscos que tem do tecido, eles vão aparecendo. Eu tô fazendo a minha pintura, mas eles estão ainda aí aparecendo. Se você tiver um tecido assim, você for fazer sua pintura e você quiser que isso aí desapareça, vá passando camadas de tintas. Você passa uma camada, deixa secar, depois você vem com outra camada para continuar o seu desenho, mas eu não vou fazer isso, eu não quero que fique muita tinta no meu desenho. É um desenho infantil, eu gosto de ter uma camada de tinta mais suave possível em desenho infantil. Eu sei que esses risquinhos vão ficar aparecendo, mas se você vai observar no final da pintura, quando eu te mostrar ele todo, que embora esses risquinhos aparecendo, eles ficam suaves e eles dão até uma beleza para a nossa pintura. Só que fica bem a seu critério. Se você não gostar, você coloque bastante tinta aí para isso sumir. Eu não tenho nenhum problema, ao contrário, eu gosto que esses detalhes apareçam, esses detalhes do tecido. Parece que deixa o nosso desenho ainda mais suave, mais bonito. Olha os pontos onde eu tô colocando o amarelo bebê, as nossas luminosidades. Veja que também não é muito amarelo que eu vou distribuir aí em cima, só uns toquezinhos. Pincel pequeno, pincel de 4 abaixo, tenho feito muito uso do pincel número 2, o 2 e o 0. Com exceção de encher o espaço, né, fazer a base do desenho. Olha, gente, eu já tô colocando aí o cerâmica.
Os lugares que eu quero mais profundidade, eu vou distribuindo a tonalidade cerâmica e vou espalhando aí em cima. Você vê que são muitos detalhes. Quando a gente vai terminando de colocar os nossos detalhes no desenho, ele já está começando a secar. Mas dá para colocar, você vai puxando bem a sua tinta, que dá para colocar. Nessa hora de você estar passando aí essa cerâmica, pegue bem pouquinha tinta. Ele é muito forte, se você pegar tinta demais, vai ficar difícil de você parar a sua emenda no lugar certo. Essa região aí em cima, eu vou deixar mais que um contorno com essa cerâmica. Embora a gente vai colocar contorno com sépia. Mas se você observou, os contornos que temos feito para essa nossa pintura, é um contorno bem suave. É como se fosse quase um detalhe da própria pintura. Não é aquela separação de espaço, separação de riscos. Olha só o contorno que eu vou colocando aí com o sépia. Vou marcando ele levemente com o pincel número 0, pouquinha tinta e um risco bem fininho. Alguns lugares deixo mais grosseiro, mas os lugares que eu deixo o risquinho mais grosseiro é porque eu vou apagar ele um pouquinho, vou puxar um pouquinho, deixando mais que uma sombra do que um contorno. Olha só esse cantinho aí que eu tô fazendo o contorno, tá vendo? Eu tô puxando ele um pouco, deixando mais grosseiro, ou seja, mais uma sombra que um contorno. Embora eu esteja fazendo tudo isso com o pincel número 0. Essa região aí de dentro da orelha. Essa parte aí do olhinho também vou deixar assim, aquele contorno grosseiro. A narina, vou espalhar com o pincelzinho número 2. Na parte de dentro, a gente deixa um pouquinho mais escuro, mas o escuro que eu vou colocar aí vai ser com sépia mesmo, não vou colocar o cerâmica. Viu? Coloquei uma boa quantidade, espalhei para dar uma profundidade. E assim vai ficando a narina dele. A parte de cima, se quiser colocar um contorninho, também pode colocar. Vou só aprofundar um pouco mais aí. Essas ruguinhas do lado de cima, eu vou colocar contorno e vou espalhar para o lado de cima, puxando para cima. Contorninho fininho. E essa região aí eu também vou contornar. Esse contorno da parte de cima da cabeça, esse arredondado maior de cima da cabeça, você pode contornar puxando para cima do cerâmica mesmo. Aí, eu tô melhorando o amarelo bebê. Aí, embaixo, eu vou encher isso aí tudo com o amarelo bebê também. É interessante você observar que quando eu comecei a colocar o meu amarelo, vou encher essa parte aí de baixo também com o amarelo bebê, e vou passar o sépia, contornar com sépia. Para essa região aí embaixo, não vou fazer misturas na tonalidade, vou deixar ela pura. Vou só passar o sépia. Não vou passar nem o ocre ouro, não vou passar o caramelo, nem cerâmica em cima dela. Para esse lábio aí superior, vai ser só o amarelo bebê e sépia. A gente ganha uma tonalidade mais clarinha. Melhora o contorno da parte de cima. Pego um pouquinho mais do amarelo e vou arrumando o contorno aí em cima. Feito isso, feito esse arrumado que a gente acaba melhorando o nosso contorno, eu vou pegar um pouco de cerâmica, olha só, vou melhorando o contorno, deixando ele bem mais arrumadinho. E vou pegar o cerâmica e fazer um contorno
novamente, só que na parte de cima, puxando para esses tons bem mais escuros da carinha dele. Tá vendo como fica bem arrumadinho? Agora, para esse chifre, eu acho que é um chifre que ele tem, eu vou pintar todo com o amarelo bebê novamente. E vou manchar, vou começar a manchar isso aí com o ocre ouro. Olha só, pessoal, vocês devem observar que os tons das minhas tintas, embora eu cite como amarelo bebê, eles mudam. As minhas cores mais antigas, realmente, eles tinham um tom diferente, um tom mais escurinho. As minhas cores que estou comprando atualmente, eles estão mais clarinhos, eles perderam um pouco de pigmentação. Mas não se preocupe, use na sua casa o amarelo bebê para toda a sua pintura, nos lugares onde eu saí colocando amarelo bebê. O amarelo canário, ele é bem escuro para essa região, ele já aparece bem escuro. E o amarelo limão, ouro, é escuro demais, não daria para vocês estar usando. Aí, eu tô distribuindo umas porções de sépia. Observe como eu saio distribuindo esses tons. Esse contorno aí, um contorno que fica um pouco manchadinho. Para essa parte aí do olho, eu vou encher com amarelo bebê também. Vou fazer um contorno aí com cerâmica. Você pode estar fazendo esse contorno com sépia, não tem diferença. Eu tô fazendo do meu, para essa parte de fora, o cerâmica, porque eu quero manchar um pouquinho isso aí. Mas o sépia cai muito bem também para essa região. Tinta só de um lado do pincel, a tinta voltada para o lado de cima, um contorno, aquele contorno mais discreto, que a gente acaba esfumaçando ele. Olha só, tô apagando um pouco, deixando um toquezinho manchado. Mas cuidado, não traga muito essa tinta, seja ela o cerâmica ou o sépia, para cima desse amarelo bebê. Esse amarelo bebê, ele precisa aparecer bem forte. Veja que eu tô dando uma arrumadinha aí, que eu achei que eu puxei demais. Você pode sempre dar uma corrigida, caso você ache que ficou muito claro, escurece um pouquinho mais, ou muito escuro, vai clarear um pouquinho mais. Essa parte eu vou encher ela toda de branco. Pegue um pincelzinho bem pequenininho e para essas laterais, ajude com o pincel número 0, para ficar bem arrumadinho. Vou contornar, dessa vez, com o sépia. Você pode contornar com o preto. Deixando o contorno assim bem marcado. Dessa vez, eu quero aquele contorno que não precisa sair esfumaçando ele não, viu? Quero um contorno que apareça bem. Essa parte de baixo eu vou esfumaçar os dois lados, deixando um pouquinho sombreado. Para essa outra parte, eu vou encher ela toda com verde grama. Vou encher tudo isso aí com verde grama. Muito cuidado para você não borrar nessa hora. Tem como corrigir, mas fica um pouquinho mais difícil. É um tom bem diferente, bem distante das coisas que a gente tá usando, né? Já é um verde aí em cima. Você pode estar melhorando os cantinhos e essa parte de cima, contorninho, com o pincel número 0. Para a parte de baixo, eu vou colocar preto. Vou encher isso aí agora com preto. Não vou manchar de preto o verde. Vou fazer um contorno. Aquele contorno bem certinho também, o mais certinho que der para fazer. Com o preto nessa parte de cima.
Com o branco, eu vou colocar um pouco de luminosidade. Acertar direitinho o meu contorninho. Procure deixar ele o mais certinho que você conseguir. Para esse olho, observe que eu pintei a parte de fora do olho com o amarelo bebê. Fiz um contorno com cerâmica. A parte de dentro, eu pintei com o branco, preto e sombreei um pouquinho a parte de baixo. Segui com o verde grama e agora o preto. Para a gente finalizar isso aí, vamos colocar ainda o branco. Essa parte aí de baixo, esses cantinhos, é bem importante você deixar ele bem certinho. O contorno de cima da divisa da bochecha com o olhinho, eu tô passando preto mesmo, mas eu tô passando bem suave, bem discreto. Esse branco, você espalha ele um pouquinho. Coloque de início, espalhe um pouquinho. E depois você coloca excesso. Terminado esse olhinho, nós vamos pintar a patinha dele, a perninha dele, esse pezinho aí da frente. Vamos encher isso tudo com caramelo. Vou deixar ela mais escurinha. O pezinho e a perninha. Agora, eu vou pegar amarelo bebê e vou sair colocando uma luminosidade. Essa luminosidade será assim central. Ela não vai chegar nem do lado direito, nem do lado esquerdo nas suas bordas. Vai ficar mais ao centro para dar volume. Vá distribuindo uma boa porção, sumindo ela para a lateral, deixando o centro mais clarinho, o amarelo aparecendo mais forte. Com movimentos circulares e curtinho, você consegue fazer esse trabalho com tranquilidade. Você poderia começar também ao contrário. Pintar esse centro com amarelo e terminar com o caramelo. Mas como eu não quero ela muito forte, como foi a parte de cima, onde a gente colocou o amarelo e depois emendou com o caramelo, então eu vou fazer assim. Vou deixar para colocar só como uma luz na parte de baixo. Essa parte da frente, eu vou colocar sombras mais marcadas. Eu vou colocar o cerâmica. Marcar aí em cima do pezinho e vou marcar também pela perninha inteira. Esse encontro do pé com o chão, eu também vou escurecer. Se depois, ao acaso, você achar que ficou muito clarinho o seu chão, que tá um tanto flutuando os bichinhos, você pode escurecer mais. Só é colocar um tonzinho aí mais escuro, no encontro do pezinho dos bichinhos com o chão, que você dá uma sombra mais forte e dá a sensação de o bichinho estar ali pisando naquele chão. Para até então, eu não tô achando necessidade no meu desenho, mas quando ele estiver pronto, eu vou olhar um todo e ver se precisa. Veja só onde eu tô colocando mais cerâmica, nesse cantinho que já estava escuro de caramelo. E essa parte da frente da perninha dele, eu também vou caprichar nessa sombra. Ele tem umas rugas nesse joelho. Essa parte da perna, vou puxar a sombra pra frente. Tá vendo? Eu não puxei pro lado de lá nesse risquinho, puxei pra cá. Essa parte aí de baixo, eu posso puxar até mais longo nesse arredondado. E puxar minhas ruguinhas, ou as ruguinhas desse joelhinho. Pode puxar bem suave, vão aparecer bem. Esse é um pincel número 2, cortado, lixado.
E para essa região aí eu vou puxar um pouquinho mais longa essa sombra. Sem perder as ruguinhas que coloquei aí em cima, elas são bem importantes de aparecer. Observe que os joelhinhos dele apresentam essas ruguinhas. Esse da frente também vai aparecer. Agora chegou a hora da gente fazer os nossos contornos com sépia. Contorno esse que no lugar mais escuro a gente pode puxar ele mais longo. Nos lugares mais clarinhos, a gente pode deixar mais curtinho mesmo. Deixar mais aquele contorno mais certinho, mais fininho. Os contornos que eu vou colocar para esse bichinho serão sempre assim. Ele não diferencia muito. Veja só que esses cantinhos aí, eu coloquei o sépia e espalhei um pouquinho. Já para essa região aí embaixo, eu tô colocando, mas eu não vou puxar muito. Eu vou deixar mais um contorno certinho. É bem aquela questão. Quando você olha o seu desenho, se você vê que o contorno do carbono, que geralmente fica aparecendo, ele faz uma diferença, ele é necessário, então você vai lá e acende um pouquinho com um tom mais escuro, deixando aquele contorno aparecer no seu desenho. Porque o carbono, com o tempo a gente lavando, ele vai sumir. O que vai restar é apenas a pintura. Se o risco do carbono é importante, acenda ele, deixe ele aparecer. Aí, em cima do pezinho, olha, eu coloquei e puxei um pouco. Aí, para o joelhinho, também vou colocar, só que para cima do joelho, o risquinho precisa ser bem fininho. Bem suave, não deixe nada muito marcado aí para cima do joelho. Essa barriguinha dele, a parte de baixo dele, eu vou encher toda com amarelo bebê. Esses dois lados. Agora, nós vamos começar a manchar, sombrear um pouco isso aí. Vamos pegar o ocre ouro e vamos colocar sombra por essa região. As sombras que eu vou colocar para essa região será pouquinha. Eu vou puxar até um pouquinho mais longo, mas não muita tinta. Essa região aí, lado a lado, a parte de baixo, pouquinha tinta, não pegue muita tinta, não é para você sumir essa tonalidade do amarelo bebê, ele precisa aparecer bem. Se você quiser um tom mais escurinho do seu amarelo bebê, um intermediário entre o amarelo bebê e o amarelo canário, você coloque um toquezinho de amarelo ouro dentro de uma porção do amarelo bebê. Mas, para todo caso, eu sugiro que você use o tom que você tiver em casa de amarelo bebê. Seja ele um pouquinho mais escurinho, como é o meu, ou mais clarinho, como é o mais novo que comprei. Eu passei, gente, aí desse lado também um pouquinho de caramelo, mas a gente ainda vai vir com o sépia, viu? O sépia ainda vai marcar um pouco isso aí. Esse lado esquerdo, veja que eu escureci mais, mas cuidado com a quantidade, o amarelo tem que aparecer bem. Essa região aí eu vou puxar também uma boa porção. Essa parte que já é da cauda, um pedacinho da cauda dele. Vá pegando de pouquinho, bem pouquinha tinta. Cuidado para você não levar uma porção grande de uma vez e não ter dificuldade, deixando isso muito escuro. Feito isso, colocado o caramelo, pegue um pouquinho mais de amarelo bebê e saia distribuindo por aí por cima, colocando mais luminosidade e emendando melhor essas tintas. Essa curvinha aí embaixo, ela precisa ficar bem marcadinha.
Quando a gente pega uma porção mais da tonalidade base, no caso o nosso amarelo bebê, e está espalhando assim, a gente une melhor a tinta, suaviza os encontros dessas emendas. E veja que também ganha mais luminosidade a nossa pintura. Olha só. Cuidado para você não sumir com as sombras que colocamos. Elas são necessárias, mas elas vão ficar bem mais suave. O nosso amarelo, o nosso tom mais clarinho, ele vai aparecer bem mais forte. Nós ainda temos o tom de sépia para colocar aí, o que vai escurecer um pouco mais. Mais importante que o tom de sépia, ele dá um tom de sombra e não da tonalidade da pele do animal. Veja que eu vou colocar essa sombra aí puxando para cima. É um contorno tipo uma sombra, um contorno mais grosseiro. Eu quero que fique marcado, dando a ideia de sombra mesmo aí, não apenas de um contorninho. Deixar ele bem mais marcado, mais escurinho, para arredondar, né? É uma esfericidade. Preocupe-se em fazer esse contorno pro lado de fora, o mais certinho que você conseguir. Para cima, olha, pode puxar. Pode deixar assim uma sombra bem marcadinha. Toda a barriguinha dele eu vou pintar dessa forma, toda essa parte de baixo. Vai espalhando, você pode espalhar um pouquinho mais longo ou mais curtinho. Para essa parte da frente eu vou deixar mais curtinha, embora eu vá fazer essa manchinha aí em cima. Essa manchinha é bem suave, leve, bem pouquinha tinta. Vou crescer também essa sombra aí, essa parte de trás, mas veja que é algo suave. Essa parte aí de cima, eu vou encher ela toda, mas só essa região que eu vou trabalhar, essa parte da frente, toda de ocre e ouro. A parte de trás eu vou deixar para depois, porque é uma região grande. Quando a gente termina de colocar os detalhes, a tinta já tá seca. Então, eu vou separar, vou pintar por parte. Agora, eu tô com o caramelo, colocando a minha primeira sombra. A sombra do ocre ouro e do caramelo, ela fica suave, bem bonita. Vou distribuindo por aí umas porções, vou pegar um pincelzinho maior. Porque ele vai me ajudar, eu vou conseguir distribuir mais rápido essa sombra. Essa nossa sombra mais longa e mais suave. Troquei o pincelzinho número 4 pelo número 8. As referências dos meus pincéis, quase sempre é 815. Eu costumo tocar no 815, 815, porque é a minha preferida. Só compro outra quando eu não encontro essa. Eu gosto desses pincéizinhos assim mais durinhos. Essa parte aí da frente também precisa ter uma sombra, uma boa sombra e uma sombra mais alongadinha. Observe que o caramelo, ele fica bem suave em cima do ocre ouro, mas ele já mostra umas separações. As separações que a gente precisa. Essa perninha aí também vai ter uma sombra. Tem um corte aí entre esse detalhe da perninha e o corpinho. E esse detalhe, esse cortezinho aí em cima, ele levará uma sombra bem forte. Manchar só um pouquinho. Essa região maior aí embaixo. Procure deixar assim bem unidas essas tintas. Não deixe muito manchado, não. As manchas que a gente vai deixar aí é a ideia de sombra e luz.
Não são manchas aleatórias como se pinta um fundo de uma tela. Olha só, aí eu vou deixar a ideia de umas rugas. E agora eu vou pegar o cerâmica e vou começar a marcar mais. A colocar a nossa sombra mais forte, aquela sombra mais profunda. Essa região aí da frente, eu vou fazer aqui um contorno que eu vou puxar ele mais longo. Quando a gente faz esses contornos assim, às vezes, cabe colocar um sépia, às vezes nem precisa. Vá suavizando nessa ouro cerâmica para ele se perdendo em cima desse ocre ouro. Essa região aí embaixo eu vou deixar mais profundo, para dar a ideia de uma curvatura, de uma esfericidade. E essa parte aí de dentro eu vou marcar ela bem. Você pode estar arrumando isso aí com o pincel número 0 para não borrar. Vai sair uma sombra bem forte dessa região. De fato, aí é um espaço com uma depressão maior, precisa de uma sombra de uma profundidade bem marcada. Esses cantinhos, assim, essas quininhas, eu sempre costumo escurecer um pouquinho. Esse contorno aí dessa ruguinha. E veja o quanto vai crescendo as minhas sombras. Não de mais, não de menos. Essa parte aí da perninha vai ter uma sombra também bem marcada. Vá colocando uma boa porção de cerâmica, vá puxando. Depois a gente vê a necessidade de escurecer essa região de baixo com um pouquinho de sépia ou não. Nessa parte mais alta, nessa parte aí de cima, eu vou colocar umas ruguinhas. Umas dobraduras nessa pele. Olha só como vai ficando, essa parte aí de dentro mais escura e conforme a gente vai subindo, vai suavizando. Agora, para essa parte aí embaixo, eu preciso também escurecer um toquezinho por aí. Esse cantinho aí embaixo. Ele tá muito emendado a parte da barriguinha, com esse detalhe que tem para essa perninha dele. A cerâmica que eu vou colocar aí é bem pouquinho. Essa região aí dentro, eu vou pegar o pincel 0 e vou começar a levar sépia. Tá muito úmido, não tá querendo segurar direito, mas a ideia é que o sépia fique bem escurinho aí dentro também. É uma região bem profunda e só o cerâmica não vai bastar para deixar essa sombra. Veja, quando pega um pincelzinho maior, ele mais sai do que deixa a tinta. Então, eu vou deixar secando um pouquinho e vou colocando aos poucos, até que segure o bastante de sombra que eu precise. O pincel 0, ele ajuda mais nessa hora. Esses cantinhos assim, eu gosto de colocar um contorno, mas aquele contorno que faz um sombreado. Às vezes se estendendo um pouco mais longo, às vezes mais curtinho, mas que faça uma sombra. Os demais contornos é bom que fiquem mais discretos. Essa parte de dentro da perninha, mais longa, de baixo também, olha. E conforme vai subindo, o contorno ele vai ficando mais suave. Esse contorno, se quiser puxar ele, puxe para cima da barriguinha, para a parte de baixo. Maria, eu espero que esteja dando para entender. Eu tô fazendo
mas estou mostrando a maior quantidade de detalhe que tá dando, para que você possa reproduzir aí com mais facilidade na sua casa, no seu trabalho aí para as crianças. Essa parte aí também eu vou colocar o sépia. Esse sépia na parte de baixo fica sumindo, fica se esfumaçando para cima do cerâmica. E conforme ele sobe, ele vai subir com um contorno bem fininho. Tá bem úmida a minha tinta, eu vou colocando, ela tá tentando soltar, tentando largar. Tem um excesso de tinta, igual esse cantinho aí. Mas dá pra gente ir fazendo direitinho, e se você tiver com dificuldade aí na sua casa, você deixa secar, que vai dar pra fazer melhor. O sépia dessa região aí, olha, não muito comum de eu colocar, não é? Mas eu vou colocar uma boa porção e vou puxar pra cima do corpinho dele. É uma parte que requer mesmo uma sombra mais marcadinha. Essas ruguinhas aí em cima, eu vou deixar elas mais marcadas. Vou passar um sépia também na parte de cima. E deixar elas levemente mais marcadas. Olha só o contorno que desce aí pra cima, contorno mais suave. Que se esfumasse. Quando eu quero um contorno que se esfumasse um pouco, eu gosto de colocar ele com esses pincelzinhos. Número 2 ou número 0 chato, cortado, lixado. Quando eu quero um contorno mais fininho, mais delicado, aí eu vou para o pincel número 0. Veja que eu tô colocando essas ruguinhas, aí o contorno dessas ruguinhas, mas eu tô puxando, esfumaçando elas. Esse contorninho aí precisa ser fininho. Precisa ser algo mais delicado. Já secou um pouquinho mais, eu tô tentando melhorar essa profundidade e esse contorninho aí que se sobe. Sobe bem fininho, bem discreto. E você não precisa subir ele até chegar em cima, o final dessa ruguinha. Na perninha, sim. Agora, terminadas nossas sombras, contorninhos, eu vou colocar um pouco de luminosidade. Veja que a gente não tinha colocado luminosidade ainda para essa região. Para essa parte aí de cima da perninha, esse detalhe, eu vou colocar uma boa quantidade do amarelo bebê. Vamos espalhar bem esse amarelo e vou distribuir também por cima do corpinho dele, para dar mais volume, deixar ele mais gordinho. Uma porção de amarelo também. Olha só, eu não vou levar para as laterais. Eu vou distribuir por essa região aí mais central. Veja que eu coloquei uma boa quantidade e agora eu vou trabalhar em espalhar essas laterais. Unir isso aí sem deixar manchas e sem levar longo demais. Cuidado para você não alongar demais esse amarelo. Essa curvinha embaixo eu vou marcar levemente. Cuidado com o excesso de tinta para esse cantinho escuro. E vamos agora terminar o corpinho dele. Pintar essa perninha e todo o restante do corpinho dele. Vou pintar, vou encher tudo isso novamente com o ocre e ouro. Com o caramelo, outra vez, vou sair colocando as primeiras sombras. Para esse corpinho, a gente saiu fazendo uso do amarelo bebê, ocre e ouro, caramelo, cerâmica e sépia. Usamos o vermelho para a boca também, usamos o verde, o preto e o verde grama para o olhinho, que diferenciou,
E vamos usar o branco, tanto no olho quanto nas unhas. E um pouco de cinza chumbo nas unhas. Será os tons, né, utilizados na pintura desse bichinho. Aí, tô eu distribuindo a nossa primeira sombra com caramelo, marcando essas ruguinhas do joelho. Todas essas ruguinhas a gente vai marcando. E vai marcando também algumas partes assim mais longas, que requer um pouco de sombra. Como essa parte aí da perna dele que eu tô escurecendo um pouquinho com caramelo. Eu vou fazer uma marquinha aí como se fosse uma separação muscular mesmo. Uma profundidade. Não precisa levar essa sombra até a parte direita, né? O nosso risco direito da perninha dele, a parte de fora. Essa parte aí, onde encosta no outro bichinho, a gente vai escurecer também, não por estar encostando, mas porque tem uma sombra mesmo, independente do bichinho estar sendo pintado sozinho ou com algo em volta dele. Vou colocando luminosidade. Veja você que eu não tenho uma preferência de colocar antes ou depois a luminosidade. Para essa parte, eu vou distribuindo logo a luminosidade, fazendo essa separação dos dedinhos. Essas curvinhas aí da perninha dele também vou marcando, deixando um pouco de luz para essa frente. Essa parte do joelho, encostando ao joelho, e essas ruguinhas. Para essas ruguinhas, eu vou colocar um pouco de luminosidade em todas elas. Veja a diferença da perninha da frente para de trás. A da frente eu deixei ela bem escurinha, a de trás eu já dei uma luminosidade bem maior. Mas a gente ainda vai colocar o cerâmica dessa perna de trás. Vou distribuir um pouco do amarelo bebê aí por cima da coxa dele, para dar mais volume. É aquele mesmo processo que eu fiz na outra perna, que eu fiz no corpinho. Vou colocar e vou espalhar as laterais. Essa região aí de baixo eu também vou fazer o mesmo processo. Quando a gente faz isso, a gente dá mais volume, a gente arredonda mais, dá mais esfericidade para o nosso desenho. Eu fiz um contorninho também com o amarelo bebê nessa parte esquerda no contorno esquerdo da nossa coxinha. Agora, vamos começar a distribuir a nossa sombra mais forte, mais marcada, cerâmica. Essa região aí eu vou puxar ele mais longo. Vou marcar também as ruguinhas que tem pelo joelho, que será mais um contorno, mas esse contorno eu vou puxar ele um pouco. Essas sombras que você coloca aí, elas são pouquinhas. Essa perna, ela ficará realmente com mais luminosidade. Não precisa escurecer ela demais. Esse desenho, gente, eu ainda não coloquei no Facebook, nem no Instagram, mas eu vou ver se eu coloco hoje para vocês o risquinho. Todos os riscos, lembrando, todos os riscos, todas as pinturas que fiz até então nesse canal, estão lá disponíveis, tá? Nas fotos do meu Facebook. É só você olhar no carregamento das minhas fotos que você vai encontrar tanto o desenho para você poder tirar, para você pintar, quanto a foto do desenho pintado. Essa parte aí de trás da perna, eu vou deixar ela com a sombra mais profunda. Esse animal está por trás do outro. Vou deixar a sombra dele mais voltada para essa região, desse pezinho pelo menos. Aí, atrás da coxinha, vou deixar uma sombra bem marcada.
E observe que as sombras que a gente vai colocar para essa região de trás, elas estão mais suaves. Não se preocupe, você pode fazer bem assim. Essa parte aí da perninha eu também vou escurecer um pouco, vou deixar como se fosse um contorno. Aquele contorno que faço com sépia, só que puxado, indo um pouco para cima dessa coxinha dele. Olha só, pode espalhar um pouco para dentro e sumindo para cima dessa perna. Não precisa de muito cerâmica para essa perninha, não. Ela vai ficar assim numa tonalidade mais clarinha mesmo. Feito essa nossa segunda e mais profunda sombra, a gente vai começar a pegar a sépia. Aí, nessa hora, a gente vai contornar e aprofundar alguns cantinhos mais, como, por exemplo, aí atrás. Veja que eu deixei o sépia mais marcado para essa região. E, na maioria dos lugares, eu vou mais que contornar mesmo os lugares que pedi. Não são todos os cantinhos que vai pedir um contorno. Nessa parte de trás da coxa mesmo, não pede. Vou manchar um pouquinho aí em cima, olha. Coloquei o sépia e vou espalhar ele. Nessa hora, a gente coloca bem pouquinho. Algo bem suave. Se você tiver dificuldade de emendar essa tinta, umedeça um pouquinho com água os pelinhos do seu pincel, que vai lhe ajudar. Ou pega o clareador de tinta para tecido, que também ajuda. Não gosto de usar muito, porque ele acaba clareando um pouquinho, mas ajuda também. Vou fazer o contorno desses dedinhos, dando uma profundidade entre eles. Vou fazer, gente, o contorno dessa perninha, desse pezinho, dedinhos, enfim, igual eu fiz no corpinho inteiro. Vou fazendo em alguns lugares esse contorno mais suave, mais fininho. E em alguns lugares, como aí entre os dedinhos, olha, vou espalhar um pouquinho, vou deixar um sombreado. Essa parte aí de cima, eu vou deixar o contorno marcado, lado a lado, e não vou puxar muito. Eu não quero deixar nem para dentro, para a perna de trás, nem para essa perninha da frente, esse sépia como uma sombra. O joelho dele, eu vou marcar igual aos outros. Vou fazer o contorno e vou puxar levemente, se puxar levemente, no começo dessas ruguinhas. Vou marcar todas elas. Veja que eu puxei, na parte de baixo eu dei um sombreado. Olha só, faço o contorno. Puxo um pouquinho essa parte de baixo. E assim eu vou fazendo por todas essas ruguinhas. Para essas unhas, eu vou enchê-las de branco. Todas elas vou encher de branco. Eu vou manchar um pouquinho isso aí com ocre e ouro. Na outra, de trás, lembra que a gente manchou um pouquinho com o caramelo. Essas da frente, eu vou manchar com ocre e ouro. Feito essas manchinhas bem suave, vou pegar o cinza chumbo e vou fazer a separação e vou escurecer também. Vou manchar um pouquinho, fazendo uma sombra com esse cinza. Vou marcar todas elas, tendo cuidado de fazer a separação. Essa da frente eu também vou colocar um pouquinho do cinza chumbo. Depois, você pode vir com o branco, melhorando o acabamento, a separaçãozinha delas. Na da frente, eu também tô fazendo a mesma coisa. Essas unhas de trás e as da frente. Então, pessoal, hoje a gente vai pintar esse bichinho. Olha só o resultado da nossa pintura. Logo mais eu volto pra gente continuar. Beijos!